Telas comentadas do EPROC para os usuários externos, mais precisamente o perfil do procurador. Em outros vídeos eu comentei sobre a tela de login, a tela de recuperação de senha e um vídeo maior, mais importante até o momento, eu fiz comentários a respeito do painel do procurador, o ponto de partida do trabalho do advogado no sistema. Então lá eu expliquei que o procurador ele tem um perfil junto ao sistema e nesse perfil encontra-se a figura do painel, que é no qual é feita uma centralização aí das atribuições do procurador no processo. Essa tela, em resumo, ela se baseia num tripé de gerenciamento. Ela se baseia num gerenciamento de prazos, um gerenciamento de petições, toda a atividade em torno do peticionamento está nessa tela, e aqui também o controle das audiências. Então, em suma, essa tela faz isso aqui: prazos, audiências e peticionamento. O trabalho escrito do procurador, o trabalho que envolve texto do procurador, na minha experiência, em maior parte se desenvolve por meio de petições, mais ainda pelo arquivo PDF. Então essa tela resume a vida do advogado em torno de prazos de petição e de audiências. Então esse é o painel do procurador. Aqui está e esses recursos que estão aqui, eu disse no outro vídeo que são localizadores. Se você está começando a ter contato agora com o EPROC e nunca ouviu falar essa palavra, nesse vídeo agora eu vou te mostrar mais um pouco do EPROC do lado de lá e do lado de cá do balcão. A terminologia que eu costumo chamar de EPROquês, um idioma do EPROC. Nós temos conceitos aí que nós utilizamos no ambiente interno, mas eles também se repetem no ambiente externo do EPROC. Afinal, o EPROC é uno, nós somos vários perfis de usuários em um sistema uno que é compartilhado, que possui compartimentos de primeira e segunda instância e usuários internos e usuários externos, cada um com ramificações. Então aqui na tela, o usuário externo ele lida com dois conceitos importantes do sistema. O primeiro é o de localizador, onde os processos ficam armazenados. Isso aqui que aparece na tela do procurador é tudo localizador. Localizadores para gerenciamento de audiência, localizadores para controle de prazo, isso aqui tudo é localizador. No outro vídeo eu disse que o usuário não clica no nome do localizador, ele não clica no nome, ele clica no número para acessar a fila. Localizadores formam filas de trabalho, tanto para o usuário interno quanto para o usuário externo. Os localizadores formam filas. Aqui embaixo no outro vídeo eu comento, esse aqui é o arquivo que eu uso para comentar a tela, aqui são os recursos lá do topo que nós usuários internos temos também, vocês vão verificar daqui a pouco. Então aqui são os localizadores. Outro recurso do EPROC
Outro recurso do EPROC que o usuário externo também usa bastante, tanto quanto nós, usuários internos, além do recurso do localizador, nós, usuários internos, e vocês, usuários externos, também utilizam muito essa palavrinha aqui, ó. Evento. O evento é um recurso que tanto vocês quanto nós utilizamos bastante. Evento. O EPROC, ele é impulsionado por meio da prática de eventos. Evento é sinônimo de ato processual. Evento é sinônimo de ato processual. Então, o trabalho do procurador, do advogado, é acompanhar prazos de processos armazenados em localizadores e impulsionar o processo por meio do lançamento de eventos, que são atos processuais. E o ato processual, do procurador, do advogado, do usuário externo, o usuário externo, na maior parte do tempo no EPROC, ele lança eventos com petição. Ele lança eventos com petição. A grande parte dos procuradores com quem eu lido no trabalho por meio do EPROC é por petição. Poucos procuradores utilizam um termo que nós, usuários internos, usamos muito. Nós somos o contrário do usuário externo. Porque o usuário externo usa petição. Mas se o usuário externo quiser produzir uma outra forma de texto, ele produz. Qual forma de texto é essa que nós, usuários internos, produzimos muito e os procuradores não produzem tanto essa espécie de texto? É a minuta. Minuta para o usuário interno é a maior parte do volume de trabalho, além dos eventos. Então, o usuário externo, ele pratica atos com petição. Mas se ele quiser também, ele produz eventos com minuta. Então ele pode se manifestar tanto por petição quanto ele pode se manifestar por meio de minuta no EPROC. Ele produz um texto diretamente no editor de texto do EPROC igual a nós, usuários internos. Essa aqui é a nossa regra do usuário interno. As manifestações no processo são por meio de minuta. Para o procurador, a regra é utilizar aí um documento do Word, né, com aquele papel timbrado do escritório, salvar o PDF e subir o arquivo. Então, o usuário externo, ele lança eventos com petição. Nós lançamos eventos com minuta. Mas também, né, existem os eventos sem minuta. Eu não consigo no momento aqui visualizar um evento sem minuta do advogado, a não ser o de abertura de prazo. Por quê? Porque é uma ciência, mas não há produção de um texto nesse momento. Nós, usuários externos, nós lançamos muito evento sem minuta, sem texto nenhum. A conclusão é um evento muito desejado pelos procuradores, né, pelos advogados. A conclusão não tem minuta. E o despacho e a decisão? Despacho e decisão são minutas do evento despacho e decisão. A conclusão, em regra, não tem minuta. Então existem eventos sem minuta. Na realidade
do procurador não acontece tanto, na nossa realidade acontece com mais frequência. Então existe evento com minuta e evento sem minuta. Então, no painel do procurador, em comum com a nossa realidade, o procurador utiliza os recursos dos localizadores e faz lançamento de evento. Então, para começar esse vídeo, tenha em mente esses conceitos, dois conceitos importantíssimos do EPROC: localizador e evento. O usuário externo compartilha isso com o usuário interno. Na sequência, vocês vão verificar isso na prática. Na sequência, vocês vão verificar o que acontece depois que um processo é distribuído no EPROC ou uma petição intercorrente ela é protocolada. O que acontece? Depois que o procurador distribui um processo ou junta, ele distribui um processo. Depois que ele distribui um processo no EPROC, utilizando o recurso da petição inicial, ou ele junta uma petição, o nome, quando um procurador distribui um processo, o evento é de distribuição. Quando um procurador lança uma petição intercorrente no processo, o evento é juntada de petição. Essas duas ações ocorrem aqui, podem ocorrer aqui nesses dois recursos aqui do menu. Então, quando você procurador lança uma petição inicial ou uma intercorrente no processo, a bola passa para a secretaria. Aí surge o meu painel. Aí o trabalho passa a ser realizado aqui no meu painel, o painel do servidor. Aí entra em campo o painel do servidor. Essa tela que aparece, esses comentários são os comentários do painel do servidor lá do curso para usuário interno, desbravando aí a tela do painel do servidor. Então esses comentários são relativos a esse painel. Não vou esgotar todos, obviamente, que não é de interesse do procurador. Aqui e ao fundo você vê a tela do painel do servidor. Acredito que você já tenha reparado na semelhança, né? Ela é muito parecida. Então, esse é o painel do servidor, e note que aqui aparece já localizadores. Esses aqui são os localizadores do sistema. Nós gerenciamos processos tal como os procuradores gerenciam por meio de localizadores. Quando o procurador distribui uma petição inicial, uma das formas de encontrar esse processo é aqui no localizador petição inicial, sendo ele do rito de vara federal, né? Então ele aparece aqui, sendo ele do rito de vara federal, que é a minha realidade. Ao passo que, se é uma petição distribuída de JEF, de juizado, né? Então aqui os processos de JEF, que é a nossa realidade atual. Então, quando uma petição inicial de vara e de JEF, nós acessamos aqui esses localizadores para dar andamento ao processo. Quando é uma petição intercorrente, ela cai aqui, seja de vara, seja de JEF, elas caem aqui e nós damos andamento ao processo clicando aqui nos números. Então nós formamos as nossas filas de trabalho aqui por localizadores. Não aparece, se não me engano, a palavra localizador no painel não aparece
o localizador no painel do procurador. Realmente não aparece, mas esses recursos são localizadores tais quais os nossos. Então, nós acessamos, em um primeiro momento, nós podemos acessar esses processos, a fila desses processos aqui nos localizadores. Outro recurso que nós temos, que o procurador tem uma função parecida, mas não tem esse nome, nós, usuários internos, temos os meus localizadores, que é uma espécie de uma mesa. É como se fosse uma mesa, a nossa mesa, de aquela antiga mesa de trabalho física cheia de processo físico. Nós temos uma espécie de mesa, são os meus localizadores. Aqueles que nós utilizamos com mais frequência, aqueles que são essenciais na nossa rotina, nós localizamos processos aqui nos meus localizadores. Nós temos esse recurso aqui que o painel do procurador não possui. Então nós temos as mesas, nós temos os meus localizadores que faz o papel de mesa. Então existem os localizadores do sistema, que são esses aqui, que o procurador também tem. Só que o procurador não tem como montar. A princípio, eu não verifiquei, eu vou até explorar mais a fundo para não dizer bobagem, mas eu não verifiquei nada igual aos nossos meus localizadores do usuário interno. O procurador tem meus processos. O procurador tem os meus processos. Gerenciamento individual, meus processos. O usuário interno de secretaria tem os meus localizadores, representado aqui por esse ícone, onde nós acessamos os localizadores mais utilizados na nossa rotina. Então já é um começo quando o procurador lança a peteca aqui para a secretaria, no painel do servidor. Aqui estão duas das opções onde nós acessamos os processos para trabalho depois que chega uma petição, depois que chega uma manifestação. Eu vou terminar por aqui esse primeiro bloco. Então falamos aí de figuras de evento e de localizador. Falei novamente do localizador. Mais para frente eu devo repetir, eu devo falar novamente a respeito dos eventos e falar novamente a respeito de minutas, que para nós ganha uma dimensão maior do que ela possui para o procurador. Até o próximo bloco, se você tiver sobrevivido.